Já startei a gravação. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu minimizar aqui, voltar. Ó, minimizar aqui, beleza. Então a gente vai falar sobre os modelos cognitivos, tá? Esses modelos são baseados em estudos, tá? A gente tem 4 principais, tá? Então a gente vai citar os principais modelos que criam, né, essa visualização de como o meio processual funciona, como o ser humano e o computador eles se interagem, né? Qual é a relação entre o equipamento, né, a máquina e o homem, tá? A princípio, então, como eu havia falado, a gente vai falar um pouco sobre esses modelos, tá? Um deles é o MPHC, tá? Que seria o modelo de processamento humano de Card. Card é, no caso, o autor, tá? Desse modelo. Ele se baseia bem nessa ideia de como você vai criar essa identificação, né? Como você pode utilizar os métodos, os modelos, para conseguir abstrair, né, certas informações e tratar isso de forma computacional. Porque é bem simples, né? Você pensar e falar assim, poxa, realmente, eu sei como funciona, por exemplo, o olho humano, né, a visão. Eu tenho a interação da câmera, então eu consegui replicar, né, através de um meio tecnológico, né, de um equipamento, um processo que é humano. Se você for pensar, é estritamente biológico, né? A visão é algo que só seres vivos possuem, querendo ou não. E aí você aplicar esse tipo de característica, esse meio, né, esse modelo, para equipamentos ou máquinas realizarem, tá? É claro que a princípio você tem algumas diferenças que você tem que relevar, por exemplo, né, nós temos, além da visão da identificação de cores, objetos, formas, tem toda essa parte particular, tá, da característica de você obter essa função de visão, tá, vamos dizer assim, né, de olhar, né, ou de observar, como também tem a parte que principalmente é o que falta no maquinário, que é a cognição, né, você ter algo cognitivo. Você tem a entrada da inteligência artificial, né, do reconhecimento facial, do reconhecimento de objetos, mas não é algo que te traz, que transfere para a máquina o poder cognitivo, tá? De certa forma. Por exemplo, se eu estou olhando um objeto aqui na minha sala, não vou falar o que é, tá? Mas eu estou olhando um objeto. Se vocês quiserem olhar um objeto ao redor de vocês, vocês identificam primeiramente o objeto, correto? Então vocês têm essa, além de visualizar o objeto, você consegue fazer uma identificação dele e você consegue ainda buscar informações sem pesquisar. Você, por exemplo, eu vou falar o que eu estou olhando aqui. Nossa, eu estou olhando um estilete. Não estou querendo passar o estilete em ninguém, não, mas era a única coisa próxima que eu tinha aqui, tá? Então, eu sei a cor, o peso, o tamanho, eu sei as características físicas e é claro, se eu precisasse do uso, né, de um equipamento, como por exemplo uma câmera, webcam ou até mesmo, né, um dispositivo biônico, né, para estar tratando essas mesmas informações que são visuais, eu até conseguiria, né, tratar isso que eu falei agora, como tamanho, cor, peso. Peso não, porque você teria que pegar na mão, né? Mas você identifica pelo tamanho do objeto se ele é pesado ou não, né? Pela característica de material utilizado e assim por diante, tá? O que diferencia e o que dificulta, né? E é justamente esses modelos que vão tratar, né, dessa forma, como que esse conceito que você cria visualmente é transferido para o meio pensante, para o meio cognitivo. Tá? Por exemplo, você utilizou uma cognição única de visualização, que é caracterização do objeto a partir do que você vê. Só que, por exemplo, eu com ele na mão, ou até mesmo eu olhando o objeto, já me vem à cabeça informações extras, como o preço dele, que eu paguei, né? Eu lembro. Então é algo, ou o preço médio base desse objeto, o que eu fiz com ele, né? Então, assim, o uso, né? Então eu já identifico para que eu vou utilizar esse objeto, né? Ou esse objeto, ele, qual a função do objeto, que é algo que não está explícito visualmente, mas se você tem
interação com o objeto, você cria esse vínculo de usabilidade, né, de como você usa a ferramenta, né, ou o item. Poderia estar, talvez, aqui pensando nas partes, né, como, por exemplo, ele é formado por 5 itens, né, que um é o corpo, o outro é a lâmina, eu tenho uma base onde tem uma área de corte, de quebra, né, da lâmina, eu tenho lá o dispositivo de avanço e recuo da lâmina, então são itens separados do objeto principal, né, e esse modelo de card, ele vai atribuir justamente essa ideia, fala assim, poxa, você faz a visualização do objeto numa plataforma, ou seja, num único bloco, né, num único piso, que é o piso mais comum, no caso aqui visual. Se você falar assim, poxa, e pessoas que são cegas? Ué, aí eles utilizam o tato, né, que é outra característica, outra metodologia de processamento para absorver essa cognição, né? Ele não tem, talvez, não identifica a cor, não identifica, por exemplo, né, tamanho visualmente, mas ele consegue identificar o tamanho através do tato, o formato, o peso, as características que ele pode absorver de acordo com o recurso que ele tem. Esse tipo de manipulação trazido para o meio computacional, você acaba tendo que agregar algumas funcionalidades extras, né, que o próprio ser humano não tem. Como, por exemplo, se eu falar para você que... um exemplo, tá? Eu não tô mais com o estilete, eu estou pegando outro objeto, como, por exemplo, sei lá, o chão, né? O chão da minha residência. Se eu quisesse implementar, por exemplo, um localizador de movimentos, eu teria que, por exemplo, adaptar ou um sensor, um sonar, ou adaptar talvez até mesmo no piso um sensor de pressão, algo que eu consiga identificar alterações, tá? E aí, quando a gente trata justamente essa ideia de processamento humano, é você implementar no meio computacional, né, no meio físico, maquinário, todos os critérios que o ser humano consegue observar ou absorver, tá, de certos momentos. Tá? Então, esses modelos vão trabalhar mais ou menos nessa ideia, trazer mais ou menos um formato de interação e criando, né, uma forma de identificação dessa interação humana com o equipamento. Tá? Com isso, a gente tem alguns métodos também de avaliação, no caso, o método que a gente chama, que foi desenvolvido por Gomes, tá? Que é o método KLM. Tá? Então, esse modelo ele é bem específico com relação a como você vai avaliar certa ferramenta ou certo software. Porque se você pensar bem, por exemplo, o estilete, como é que ele é desenvolvido? Beleza, tem lá uma forma, que é uma prensa, né, que acho que recebe lá o plástico derretido para fazer o formato, a lâmina, tá, mas o formato dele tem uns vincos, algo que dá resistência para o material, né, na hora de aplicar uma força. Bom, tem que ter testes, né? Tem que ter modelos de avaliação aplicados na produção desse objeto, como, por exemplo, teste de ou até mesmo de dobra, né? Você forçar uma das quinas, né? Até porque também para você não correr o risco, por exemplo, de quebrar o equipamento na mão da pessoa e, né, causar aí um transtorno. Tá? Então, esses métodos avaliativos, esses métodos que criam uma classificativa avaliatória, ela é específica para implementação de testes. Tá? Então, você vai criar situações qualitativas para garantir que aquele objeto suporta uma certa quantidade de execuções ou o quanto tempo ele leva, né, para realizar. Tá? Se você falar assim, poxa, eu comprei lá uma impressora, mas ela veio com algumas informações, e uma delas é páginas por minuto. Mas por que a empresa ela publica, né? Nossa, quantas páginas por minuto ela imprime? Porque se você pensar bem, o ser humano ele precisa de algo sempre rápido, né? Se você falar assim, poxa, comprei uma impressora que imprime 3 páginas por minuto, né? Poxa, 3 páginas por minuto são 20 segundos por página. Provavelmente é jato de tinta, né? E é muito lenta. Para você imprimir, nossa, se você tiver 100 páginas
para imprimir, você vai demorar aí quase 1 hora para imprimir essas 100 páginas. Então, não, 1 hora é muito, mas uma meia hora, né? Então, se você observar, você fala assim, poxa, algumas informações são justamente corriqueiras, são qualitativas para agregar no equipamento, ou no caso, né, na ferramenta, no recurso, tá? Então, são alguns métodos que você pode denominar, né, e aplicar para justamente trazer essa avaliação, tá? Aí nós temos também, vamos falar um pouco dos princípios, tá, e heurísticas, né, as histórias, né, como surgiu, da interação homem-máquina, tá, a partir de algumas visões, né, então a gente vai ter uma visão, né, baseada no Nielsen, tá, que na realidade é um dos, né, que startou essa busca por interação entre o ser humano e o equipamento, tá, Norman, os princípios de Constantine Lockwood e os de Schneiderman, tá? Essas 8 regras aqui, ó, de Schneiderman, até hoje elas são aplicadas, tá? Tanto é que a gente, se eu não me engano, tem lá no final do arquivo, a gente vai ter alguns exercícios relacionados a justamente aplicar essas 8 regras, tá? E são regras do ciclo, tá? É um ciclo de processo que você agrega para a identificação, tá, dessa interação homem-máquina. Bom, com isso, então, nessa imagem aqui, que ela é famosa, se você pesquisar ela, tem um monte de lugar, tá? É justamente o conceito que o Card quis dar para a identificação desse processamento humano, uma vez que o ser humano ele possui vários recursos, tá? Iguais o meio computacional. Se você pegar um computador hoje, você tem processamento, memória, você tem entrada e saída de dados, né? Você tem recursos de armazenamento. Então, sim, é finito, mas é bem amplo, tá? Esses recursos no meio computacional. E, é claro, o computador ele veio, né? A intenção da entrada da computação, né? Do meio computacional, é justamente auxiliar os recursos, ou os afazeres, né? As tarefas do ser humano, não é? E para isso, o recurso, né, o equipamento, ele tem que ser baseado, né, no mesmo tipo de ideologia de processamento do ser humano. Por isso que o CARD ele faz essa comparação, fala, poxa, o equipamento, para ele executar o que o ser humano faz hoje, ele tem que ser no mínimo compatível, né? Ele tem que seguir as mesmas regras, né? Tem que seguir o mesmo padrão, né? E aqui nós temos na imagem, né, algumas informações, como por exemplo, nós temos lá o espaçamento de memória a longo prazo, né, o que seria essa caixinha maior, que fica na parte, né, superior da cabeça do homenzinho, tá? Dentro dela a gente tem lá uma memória de trabalho, que são as memórias atuais, ou as que mais se relacionam, né, as que você vivencia direto, como por exemplo, poxa, a pessoa que andou uma vez só de cavalo, depois de 10 anos, desaprende, porque é uma informação que não é todo dia que ela usa, não é todo dia que ela... E aí ela não fica, ela não armazena. Agora, se é algo que você faz todo dia, você então trabalha esse conceito de informação diariamente. Então você tem uma atividade maior, e isso gera uma facilidade, né, de identificação de certas impressões que você tem durante essa interação. Por isso que ele divide a memória, né, em 2 pontos. A de longo prazo, né, de longo tempo de estadia, e você tem então a memória work, né, ou seja, aquela memória mais recente, a que você está atrelada todo dia, né? Se você escova o dente todo dia, esse tipo de execução, né, motora ou agregado a uma memória recente, ou seja, ela é sempre instanciada todo dia, né? Sempre no mesmo horário, ou às vezes na mesma situação, tá? Por exemplo, é claro que isso, só estou dando um exemplo bem simples, tá? Mas vamos supor, se você receber uma pancada na canela, um chute, tá? Não importa a força, média força para forte, porque se for um chute fraco, você não vai sentir nada. Então, se você leva um chute, a primeira coisa que você faz é startar os instintos, né? Você acaba criando, né, uma visualização, entendendo, né? Quando eu falo criando, é que você entende a situação da ocorrência,
né? Então, você sabe que houve uma lesão, você sabe que está doendo, você sabe que, querendo ou não, pode ter acontecido algo a mais, porque você às vezes não visualizou, né, a pancada ou não viu o resultado da pancada ainda. Então, a partir do momento de um start, né, de uma iniciativa de ação, você acaba ativando as memórias. Se você, por exemplo, poxa, eu já caí de moto, já quebrei o tornozelo. Se eu levar uma pancada no tornozelo, a primeira coisa que me vem à mente é a memória de longo prazo, que é as coisas que eu tive há muito tempo atrás. Então, você ativa certas percepções. E logo em seguida vem as percepções atuais, como, por exemplo, a dor, né? Porque, querendo ou não, quem já sofreu alguma lesão não esquece da dor, né? A dor, às vezes o cara fala assim, poxa, professor, mas eu nunca caí de moto, mas eu sempre levei um chifre e tal, ou, né, sempre, né, passei a maus bocados, né, nos relacionamentos. É a mesma dor, né? Uma é uma dor física e a outra é uma dor, né, psicológica, meio que depressiva, o cara tá, né, nas últimas, mas a dor é a mesma, o conceito é o mesmo. Então, automaticamente você, quando tem uma ocorrência, ativa esses dois blocos principais, tá, do processamento humano. Às vezes fala assim, poxa, eu não foi comigo, eu vi acontecer, eu vi um acidente de moto. A primeira coisa que me vem à cabeça, é claro, eu tenho lá a informação visual do acidente, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é eu estando no hospital por causa do meu acidente. Então, você ativa certas informações de acordo com o que ocorre, tá? Esse modelo, tá, de processamento, ele retrata justamente isso, que para que você consiga interagir com o equipamento, você tem que conhecer e você tem que ter uma experiência de uso, tá? Para que esse processamento ele ocorra, tá? Bom, vamos dar sequência rapidinho. Então, aqui, ó, na memória de working, né, você tem lá um histórico, né, de imagens visuais, auditivas. Então, fica fácil. Às vezes você fala assim, poxa, eu não estou vendo o trem, mas eu estou escutando ele apitar. Você sabe que é um trem. Você não precisa ver, tá dentro já do seu conceito. Você já tá aqui, ó, se é uma coisa que ocorre todo dia, então tá nessa memory working. Mas se é algo que às vezes, né, não é corriqueiro, você às vezes tem que caçar dentro da sua memória de longo prazo, tá? Aquela uma coisa mais não tão seletiva para o momento, tá? Mas querendo ou não, todos os seus recursos estão vinculados ao armazenamento que você tem, tá? E aí você, claro, tem lá, né, o processamento da percepção, no caso aqui de uma imagem ou de um áudio, você tem os recursos de busca, que no caso a visão e a audição. No computador você tem os dispositivos de entrada e saída, né, que é algo que reflete esse processamento, né, essa percepção, tá? Você tem também um processador cognitivo, tá? Porque você tem que criar uma identificação com a ocorrência, né? Você não é um zumbi, você olha o acidente e não vai ter nenhum remorso. Você vê uma criança apanhando, você não vai ter não vai te causar nenhuma sensação, cognitivamente você não identifica nada, né? Tipo, não tem como. O ser humano, ele é justamente crivo nesse ponto aqui, ó. Por quê? É um dos poucos, né, que conseguem estimular esse processamento cognitivo. Não só para instintos, porque animais têm instintos. Se você falar assim, pô, sei lá, a elefoa lá, né, a mamãe do elefantinho, ela tem um instinto materno, né, querendo ou não. Mas o instinto não é um processamento cognitivo. Ela tem um instinto de ação, de proteção, de zelo, mas ela não tem um instinto, uma cognição do que realmente ocorre, tá? Igual nós temos. O nosso é bem mais avançado. Então, por isso que o CARD, ele releva e fala assim, ó, o conceito base é que você vai desenvolver a interação máquina com o humano, a máquina ela pode até ser superior em termos de processamento, né? Em termos de tempo de resposta, mas o equipamento ele não vai suprir o principal, que é o processamento cognitivo. Porque o processamento cognitivo toma mais informação do que os próprios recursos do equipamento eles vão suprir, tá? Que é a união desses recursos, como a parte de memória, né, a parte de percepção e a parte da ação, tá? Bom,
É claro que se for estabelecer dentro de um conceito, jogadores, né, de videogame, sei lá, computador, utilizam muito esse modelo de processamento humano, principalmente para retratar a sua evolução, né, o seu desempenho durante os jogos, trazendo isso para uma coisa mais de entretenimento, né? Por quê? Querendo ou não, o jogador, né, online, lá, sei lá, o jogador de videogame, ele trabalha essa percepção, então ele é muito aguçado. Se você vê pessoas que falam assim, nossa, o cara é um deus naquele jogo, mas por quê? Provavelmente ele não está executando o jogo da forma primária, tipo, por exemplo, retratando só a parte visual primeiro. Não, ele está trazendo o visual com o auditivo e com provavelmente ações que ele teve anteriormente. Em alguns jogos, você pega os macetes, não é? Você fala assim, poxa, para pular daquele ponto até o outro, você tem que ir no cantinho dessa imagem, olhar para lá e pular. Porque você já criou uma rota, né? Você já teve um processamento cognitivo para aquela situação. E você pode caçar isso, então você não precisa nem mais, chega a ser automático, né? Conforme essa vivência executada é automático, tá? E continuando, só para a gente não me perder, porque senão eu falo, eu estou no slide 3, já vai fazer uns 20 minutos. Então, esse modelo, ele especifica justamente isso, tá? Então, o processamento cognitivo, ele unifica tudo que você tem de informação com o que ocorre dentro do meio, né? Dentro do sistema, tá? E com isso, eu tenho lá o motor o processamento de execução, tá? O motor processador, que na realidade é a ideia do processo motor, tá? Você identifica a situação e reage. Então, esse tempo de ação também pode ser calculado, tá? E aí você vai falar, poxa, é verdade, eu sempre jogo aquele joguinho sei lá, que você tem que bater. Nossa, ó, isso é antigo. Tetris, tá? Pode ser Tetris, porque a pecinha cai, vai caindo e você tem que ter o tempo para observar, nem a audição, mas sim visualizar a posição, absorver quais são a quantidade de movimentos que você tem que fazer para a peça ficar na posição certa e realizar a ação através do meio motor, que é, no caso, o dedo, né? Se você falar assim, poxa, verdade, não precisa ser nada tecnológico. Se você for nesses parques, circos, sei lá, que tem aqueles da argola, sabe, esses jogos manuais, tinha um lá que você tinha que bater na cabeça da minhoca que ela subia nos buraquinhos, aquilo lá é a união dessas percepções, desses processos, tá? E é claro que se você tem uma prática, fica muito mais rápido a resposta, né? Você já tem a força que você tem que dar, qual é a velocidade, você acaba agregando informações durante esse processo, tá? Isso, você vai falar assim, mas espera lá, e o que isso tem a ver com interface homem-máquina? Ué, por exemplo, a parafusadeira. Parafusadeira é um equipamento, mas substituiu o homem em termos de parafusar, né? Porque se eu te der um parafuso de 40 centímetros com rosca baixa, né? Que ela é bem fina. Então, significa que para você parafusar esses 40 centímetros de parafuso, você tem que dar aí, vou dar um exemplo, tá? 40 centímetros, 10, no mínimo 500 giros, tá? 500 giros 360 para você conseguir enfiar para baixo esse parafuso. Quanto tempo o ser humano não leva, né, para realizar esse processo? Se é um cara que não tem manejo na ferramenta, leva um bom tempo, né? Agora, se é um cara que já tem prática, ele já sabe às vezes um macete para o músculo não fadigar, para ele é rápido, ele leva menos tempo, né? Só que é claro, essa ideia de você poder criar interações, ela acaba tomando, querendo ou não, os conceitos do ser humano, não é? Por exemplo, a parafusadeira, ela executa o giro na rotação que você, né, na direção que você quer de rotacional e na velocidade x. Então, ela tem um padrão de giro, né? Sei lá, 15 giros por segundo. Então, se você tem, 15 e pouco, mas bota lá, 20, 50 giros por segundo. Se ele tem que rodar as 500 vezes,
10 segundos é o suficiente para esse parafuso já estar finalizado, né? A execução do trabalho ser feita, tá? E esse tipo de modelo de processamento humano é criado justamente para que, na hora que você desenvolva um dispositivo, ou no momento que você pense em elaborar um protótipo, você tem que pensar também que, da mesma forma que o ser humano leva um certo tempo de execução para processar esses recursos, o equipamento ele também tem que tomar o mesmo sentido, não é? Alguém ia falar? Pode ir. Eu cortei. Eu acho que não. Beleza. É que eu tô tomando um negócio aqui para garganta. Bom, então, pessoal, esse modelo de processamento humano de CARD, ele releva justamente esse conceito, tá? Então, ó, aqui eu vou dar alguns parâmetros, né, com relação a esse recursos, né, do MPH de CARD, tá? Que é um modelo processual, de processamento humano, tá? Então, ó, ele é baseado num conjunto de parâmetros que descrevem as memórias dos processadores. Memórias são as informações que você possui, e processadores são os recursos, né? Visão, motora, audição, né? Querendo ou não, são esses são os recursos que você possui para identificação, né, de informação, tá? Então, aqui ele coloca, né, para a memória, né, as memórias ou os armazenamentos, você tem que relevar, né, os seguintes pontos, como a capacidade de armazenamento, tá? No caso, as informações que você possui, o tempo de assimilação de um item, né? Você lembra que eu falei, ó, eu tenho o estilete, automaticamente eu tenho uma capacidade X de armazenamento de informação desse estilete, né? Eu tenho informações já agregadas que eu possuo dele, tá? E quanto tempo eu levo para assimilar? Se eu ver um desse na rua, quanto tempo eu levo para lembrar ou buscar as informações do estilete, né? Algo que é o tempo que você leva para buscar esses dados, tá? E nós temos o tipo de codificação, né? Que aí são os tipos de os tipos de dados que o recurso absorve, meio físico, acústico, visual, semântico, tá? E assim por diante. E para os processadores, né, para os recursos em si, são relevados o tempo do ciclo, né, o tempo de execução, né, quanto tempo leva para cada etapa, para cada processo, tá? Então, esses parâmetros podem ser estimados experimentalmente de acordo com as características fisiológicas dos seres humanos. Por exemplo, nem todo mundo tem o mesmo tempo de resposta, correto? Se eu falar assim, ó, são duas pessoas totalmente diferentes dirigindo dois carros iguais. São dois Fuscas, tá? Bege, 79, bonitinho. Os dois caras estão dirigindo. Um é normal. O outro tem síndrome do pânico, tem depressão, é acarretado psicologicamente, tem déficit de atenção, tem, sei lá, vamos botar mais doença nesse cara aí. Ele tem, sei lá, sopro no coração, tem coronavírus, ele tem malária, ele tem AIDS, ele tá cagado na vida. Não, um cara é o cara normalzinho e o outro é o cagado na vida, porque é o cara que tem tudo de ruim, né? Perdeu o emprego, a mulher tá batendo nele, sabe? Pensa num cara bem. Tô até pensando nos alunos aqui. Total, né? Tô tentando pensar aqui nos alunos aí, mas deixa quieto. Tô brincando. Então, assim, se você pegar para pensar, o tempo de resposta de ação dos dois é diferente, porque eles têm situações, né, parâmetros que se diferem. Por mais que o equipamento, o veículo é o mesmo, o cara que está normal, ele talvez está mais concentrado, está mais atento, ele talvez tenha um reflexo maior. O cara, por exemplo, que está lá todo ferrado, cheio de álcool no sangue, né? Tomou 3 doses de tequila para esquecer os problemas, esse cara vai demorar, sei lá, 8 vezes mais para realizar a mesma ação. E essa diferença de tempo acaba talvez ele realize a ação. Ele talvez pense em realizar, né? Tipo o baiano. Pensou, mas deu aquela preguiça e não realiza. Então, assim, são ações, né? Aliás, são parâmetros que podem modificar, ou seja, influenciar no resultado final, principalmente baseados nessas características,
Tá? Isso é como exemplo, tá? Isso é claro que se você pegar qualquer outra situação computacional ou mecânica, é a mesma. Se você falar assim, poxa, lá na Ford, antes deles colocarem sei lá, o robô soldador lá na fábrica, né, no chão de fábrica, provavelmente esse robô soldador ele passou por uma série de testes, né? Precisão, tempo de execução, né, sei lá, engrenagem, parte mecânica, processamento e tempo de resposta. Então, assim, tudo tem que estar dentro de um padrão, tá? E é claro, isso é baseado sempre em estudos, tá? Se eu não me engano, lá na frente, vocês vão ter mais ou menos essa ideia quando estiver lá em robótica. Porque, querendo ou não, essa interface homem-máquina, né, a interface homem-computador, reflete muito nessa interação. E quando você agrega, quando eu cito robótica, é porque, querendo ou não, o robô, ele é baseado, né? Todo equipamento é baseado em algo biológico, né? Por exemplo, o avião foi baseado nas aves, né? Submarino, nas baleias, né? Nos tubarão, sei lá, tudo que é no fundo do mar. Se você pegar, trem, aí você logo fala, pô, aquela minhoca. Algo sempre é levado de alguma forma. Se você falar assim, poxa, se for pensar bem, realmente, porque você tem aí desenvolvimentos tecnológicos que se baseiam, né, diretamente em situações, né, ou até mesmo se diretivam esse ponto-chave em objetos vivos, né, como, sei lá, seres humanos, né, robôs, humanoides, assim por diante. Tá? Tudo é baseado, querendo ou não. Se você pegar bem todo produto, é baseado num padrão. Tá? Não ferramentas. Ferramenta é ferramenta. Alicate. Da onde que eu tirei o alicate? Desenvolveu o alicate do nada? Não. Você sabe que você tem que apertar. Você se baseou, o alicate é baseado na função do polegar indicador da mão, que é aquela situação de pinça. Mas e o modelo tesoura do alicate? Aí já entra a parte de engenharia, né? Para agregar um ponto fixador para dar mais força, né? Para você ter uma área de pressão maior. Tá? Área não, mas uma força de pressão maior. Tá? Bom, e assim então a gente releva isso dentro, tá, desses modelos baseados lá por CARD. Tá? Bom, aqui a gente então tem os princípios, tá, de CARD. São alguns, tá? Eu começo com P0 porque na realidade é o ponto de partida, o ponto zero, tá? O zero day da vida, tá? Onde você tem lá o ciclo de reconhecimento de ação do processador cognitivo, tá? Então você inicia o ciclo, tá? Através do reconhecimento da ação. Então, em cada ciclo de processamento do processador cognitivo, o conteúdo da memória de trabalho, que é aquele working, né, memory work, tá? Opa, não tá dando para ver, agora sim. É através dela que inicia, então, as associações, né? Que você vai criar as associações. Então, dentro do modelo de CARD, o processamento cognitivo é o primeiro a startar. Mas e o visual? A visão você absorve, só que você só compreende a sua visão a partir do momento que o seu processamento cognitivo ativa o seu memory work, né? Ou seja, sua memória de trabalho, de execução, com o que está ocorrendo, tá? Porque senão você seria só um zumbi vendo as coisas passar, né? Não teria sentido. Para dar sentido, o processo cognitivo ele tem que estar ativo, tá? Por isso que ele é startado dentro já logo de cara. Bom, e aí essas ações, então, por suas vezes, modificam o conteúdo da memória de trabalho. Acontecem. Por exemplo, hoje de manhã, eu saí de casa e topei com, sei lá, um cavalo, já ia falar cavalo amarelo, um cavalo marrom, tá? Beleza. Amanhã, se eu topar com um cavalo preto, a primeira coisa que me vem à mente, às vezes, é recordar ou, né, atribuir uma representação do cavalo marrom que eu vi antes, né, ou no dia anterior, mas agora atualizou, então, cavalo preto. Então, assim, é algo que sempre remete a essa interação entre essas informações que você possui, tá? Posterior ao P0, você tem o P1, que é o princípio da proporcionalidade da variação do processador perceptual,
que é da percepção, tá? Se você observar, você lembra que eu falei agora do cavalo? Marrom e preto, não é? Eu tive que ativar o reconhecimento da ação, ou seja, o processador cognitivo, para atribuir essa variação do processador perceptual, que é o processador, né, ó, de visão, audição, são dados que eu coleto, tá? E aí, então, isso gera um tempo de resposta, tá? Então, ó, o tempo do ciclo do processador perceptual varia inversamente com a intensidade dos estímulos, porque às vezes você vai falar assim, ó, a ideia do carro, o cara que está normal, ele teve um tempo de percepção maior, aliás, menor, ou seja, ele conseguiu perceber a ação num tempo reduzido. Por quê? Provavelmente não tem variâncias que criem essa dificuldade de percepção. Já no caso do cara que é alcoólatra, drogado, largado da mulher, sem trabalho, todo ferrado e cheio de doença, pronto. Esse cara já tem tanta variação, tá, de características dentro do seu processador perceptual, ou seja, dentro da sua percepção, que ele cria-se, né, estimula-se um maior tempo desse ciclo para que ele perceba o que está acontecendo, tá? E se você prestar atenção, não precisa nem estar tão bêbado ou chapado para ser meio lento. Tem gente que você fala as coisas e fica assim, né? Tipo, você fala assim, você não acredita, a mulher caiu. Aí dá aquele, né? Cri, 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 cri. Aí de repente, verdade, a mulher caiu, a mulher já até se levantou, a mulher já até foi embora. Agora que você quer, né? A pessoa tem aquela lentidão, às vezes é de nascença, acontece, tá? Alto, né? Então, tem um delay aí, às vezes o cara tá com a memória tá cheia, tá dando já como fala, um estouro, né, na memória, então o cara já fica meio zanzão. Bom, aí com isso, então, startado o P2, né, que seria a segunda parte do processamento, onde existe o princípio da especificidade da codificação, né, do entendimento da informação. Lembra que codificação, como que eu havia comentado, que era justamente o intuito de variância de entrada, como, por exemplo, aqui, ó, física, acústica, visual, tá? Então, especificar o que você está utilizando. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, trabalhando no material. Na minha rua, toda vez passa moto. E eu sei que é moto por causa do barulho do escape, né? Do motor, do escapamento. Dá para saber quando é moto e quando é carro. Se bobear, eu identifico até a cilindrada. Agora, aí, né? Passou, tô falando, e era uma 125 daquele modelo 98, tanquinho bolinha. Sabe que não é o quadrado? Não, eu tenho uma câmera de segurança. Pra mim ia falar que ouvido, hein, professor? Não, eu tenho uma câmera de segurança aqui, ó. Achei que ele ia falar o modelo da moto também. Não, aqui na tela. Eu até posso depois mostrar pra você, mas tá na tela aqui do meu lado. Eu tenho uma TV, uma tela de 17, sei lá, polegadas. Só pelo som identificou modelo, ano, cor do capacete, idade do piloto. Bem, se eu fosse um cara top, eu não precisaria olhar nem no monitor. Eu só que eu escutei automaticamente. Primeiro passo de especificidade meu com relação a esse barulho foi o quê? Ativar o meu processamento auditivo. Por quê? A partir do momento que eu ligo o processamento auditivo, já me identifica que alguém está passando na minha rua e eu olho para o monitor. Então, e esse tempo que eu levo de escutar e olhar para o monitor é o meu ciclo. Esse que é o tempo do ciclo do processador perceptual, né? De qual tempo você leva para realizar a entrada dessas percepções, tá? Ó, tentando levar tudo, né? Espero que vocês entendam. Tá todo mundo entendendo? Deixa eu voltar aqui para a aula, porque às vezes os caras estão dormindo, né? Deixa eu abrir aqui tá dando pra entender. Aí, ó, vamos ver, ó, o Guilherme, vamos ver se quem mais está aqui. Olha aqui, ó, Caio, Emerson, Gabriel, Guilherme, Gustavo, o Teodoro, ó, o Gustavo Teodoro. Teodoro é um nome forte, hein? É um nome forte. Opa, passou mais uma aí. Passou, você Isso viu? Isso aí é qual modelo aí, professor? Pelos dotes auditivos. Mobilete. Eu dei para... 2 tempos.
É bis. Deixa a bizinha aí. Aí, ó, Jean, João, José, a Letícia tá aí, ó, a Letícia tá aí, o Lucas tá aí, ó, o Lucas, ó, Tá mais pra Marcos lá do que tá Vinícius. aqui, né? Alguns estão, alguns não estão. O Pedro tá aí, Natanael, beleza, gente, ó, fico feliz. 14 pessoas assistindo essa maravilhosa aula. E Tem depois, quantas pessoas na aula? Na sala, que eu nem sei mais. não, na sala eu também não lembro, mas tendo 14 tá bom, é uma quantidade boa. Quer dizer que tem mais da metade, porque não tinha 30 alunos. Acho que tinha 20. Tá ótimo, 70%, vai, 65%, tá perfeito. Bom, então vamos lá, vamos voltar rapidinho porque tem mais pontos para ver. Tá? Então, o princípio da especificidade, a identificação da codificação da entrada, qual é a informação que está entrando. Tá? Então, as operações de codificação executadas sobre o que é perceptível, porque, é claro, a audição é perceptível, visão é perceptível, tato é perceptível, né? Você tem condições perceptíveis. Agora, tem coisa que não é perceptível, né? Como, por exemplo, quer ver? Por mais que você tenha a visão, você não consegue, às vezes, visualizar o infravermelho. Por quê? Não dá para captar. Se você estiver olhando para o LEDzinho do infravermelho a olho nu e o LED está te piscando com código Morse, você não sabe. Você não vai saber se está piscando ou não está. Porque essa é uma codificação ativa, porém o teu recurso não é adaptado para esse tipo de absorção. Tá? É o mesmo do ultrassônico. Né? Sei lá, você tem a audição excelente, mas para certos níveis, só golfinho para entender, né? Só quem tem algo a mais que pode, né, adaptar. Então, essas especificações perceptivas, elas devem estar sempre de acordo, tá? Bom, e aí então nós temos o princípio da discriminação, tá? Discriminação para discriminar algo, tá? Definir. Bom, então a dificuldade de recuperação da memória é determinada pelos candidatos que nela existem. Por exemplo, se eu falar assim, ó, lembra do João? Bom, a princípio eu conheço uns 12 João, né? No mínimo. 86, mano. Então, tem gente que tem 75 Joãos na cabeça, né? Não sabe qual João, especifica melhor, discrimina mais, me dá mais pistas, né? Me dá mais informação sobre isso, né? Que João? O João do caminhão. Pô, de 75 caiu para 23. Legal, já uma informação a mais, né? Já estou criando aí um laço, né, de informação. Mas ainda qual o João do caminhão? Aquele que te passou a mão? Não, não é, né? O João do caminhão, marido da Josefa. Bom, aí agora já diminuiu para 2 casais, né? Para 2 caras. Porque eu conheço 2 João do caminhão que tem mulher chamada Josefa. Então, assim, conforme as entradas de informações, né, conforme você agrega dados, você reduz, né, esse tempo de busca. Se você dá pouca informação, você tem uma gama de informação muito ampla para aderir. Agora, se você dá informações suficientes para restringir essa busca, você toma menos tempo. Tá? Então, é uma coisa que a gente releva bastante, principalmente dentro desses modelos, porque você sabe que o ser humano ele leva um tempo X para executar de acordo com a informação que ele tem. E se você aplicar isso na máquina, né, num equipamento, com as mesmas informações, como o nível de processamento é maior, você tem uma melhoria no tempo de execução, né? Até mesmo no tempo de motora, né? Porque você não cansa, né? O equipamento não cansa, tá? Bom, e aí a gente também tem já no P4 o princípio da proporcionalidade de variação do processador cognitivo, que aí você já aplica a mesma condição que a gente tem aqui, ó, tá, do processador perceptual, porém dentro do cognitivo. É a mesma ideia, o mesmo processo de captação do tempo, né, desse ciclo no processamento da percepção, nós temos no processamento cognitivo. Então, é o tempo do ciclo, né, do processador cognitivo, no caso, no caso menor, né, quanto maior for o esforço induzido pelo aumento da existência de tarefas. Quanto maior carga, né, ele influenciar, né, quanto maior for a carga, dependendo da variação que você tem dentro do processamento cognitivo, você tem uma menor resposta ou não, tá? Isso vai depender
da condição existente dentro da busca, tá? E quando eu falo condição existente dentro da busca, é justamente nesse processo aqui, ó, aqui, ó, da cognição, do processamento, trazendo dados e levando lá da sua memória de trabalho, que é a memória mais ativa, tá? Se você pensar bem, você fala assim, nossa, a gente está falando sobre essa interação homem-máquina, e, querendo ou não, esses autores como Card, Gomes, eles fazem essa manipulação de dados com base no ser humano, né? Esses princípios são relativos à aplicação em máquina, porém, são baseados no que a gente vivencia no ser humano, tá? Bom, então, é esse tempo, tá? E também aumenta com a experiência, né? Você cria, né, o tempo, ele especifica mais essa proporcionalidade, ele aumenta essa proporção conforme você cria experiência, né? Se você falar assim, poxa, eu já joguei tanto esse jogo que eu jogo de olho fechado, pronto, você já criou uma proporcionalidade de variação tão ampla que pode variar o que for, você sabe o que fazer, você sabe a ação que você tem que tomar. E o tempo de resposta é muito mais rápido, né? Se você tem isso em mente, tá? Aí nós temos a lei de Fichte, tá? Que é um outro passo dentro desse modelo, né? Um outro princípio. Essa lei ela é bem específica. Saiu um pouco fora do... Mas está tudo aqui, não sumiu, tá? Bom, então você tem lá o tempo, né, o T, pós, né, que depois vocês vão identificar, que é a posição, o tempo da posição da ação inicial, para mover a mão para um determinado alvo ou dimensão, né, S no caso, a uma distância D, que é dada por essa carga de execução, por essa fórmula. Ou seja, que isso identifica? Você, por exemplo, aqui, ó, você tem o cursor, não é? Vamos supor que é o cursor aqui do computador. Então, é o ponto, a posição inicial desse meu cursor. Para eu arrastar até o alvo, que é o target, que é essa área aqui, ó, onde é um botão. Se você observar, o S, né, o que ele fala aqui, é a dimensão do alvo. Olha o tamanho do meu botão. Esse target aqui é um botão como se fosse de um formulário, tá? Bom, para eu arrastar esse cursor até aqui, tem uma distância e tem um tempo. Esse tempo é baseado nesses dados, na posição atual, na distância, no tamanho do alvo, tá? A qual você vai fazer o cálculo. Então, no caso, o tempo de ação é igual, né? Ou seja, é padrão, né? Vamos dizer assim, para que você influa, né? Lá no seu índice, né? E esse índice é um índice padrão, que eu não coloquei aqui, mas porque também eu não quero que vocês fiquem decorando dessa forma, eu não vou pedir para aplicar a lei de Fichte, tá? Pode ficar tranquilo, mas dentro desse conceito, para que você saiba qual é a metros ou milímetros por segundo, depende dos valores que você vai inserir, tá? Leva para esse cursor chegar até o alvo dele, que no caso é onde ele quer clicar, tá? Então, esse índice é o que você vai buscar, que é o índice médio, tá? Que ele é padrão, vai receber, então, a multiplicação do log na base 2, da distância dividido pelo alvo, pelo tamanho do target, mais meio, tá? Esse meio aqui, na realidade, faz referência à ação mediana, tá? Por isso. E aí, vai gerar lá um padrão onde você tem lá de 70 a 120 acredito aqui dentro, deixa eu ver, tá, milissegundos por bit, tá, por ação. Então, são de 70 a 120 milissegundos para a ação total da execução do processo, tá? Esse cálculo, é claro, não precisa se preocupar, porque não é algo fixo. Então, toda vez que tiver essa mesma distância, é sempre esse padrão? Não, depende, também de como as características da aplicação vão exigir, tá? Em certos pontos você não vai ter talvez o tamanho, né, desse target, ou seja, do alvo, tá? Ou a distância não é relacionada. Então isso vai variar bastante,
tá? Mas isso é só uma lei que, na realidade, vai determinar qual é o tempo da ação. Como que eu identifico no meio computacional o tempo de ação, tá? Por exemplo, se eu quero grifar isso aqui, ó, né, esse parágrafo, o que eu tenho que fazer para grifar isso aqui? Eu tenho que vir com o mouse aqui no canto esquerdo, clicar com o botão, né, com o botão esquerdo, arrastar até onde eu quero e soltar. Esse é o ciclo completo da ação, né? E esse ciclo leva um tempo de acordo com as informações que eu tenho, ou seja, de acordo com os processos que eu levo para realizar essa ação, tá? Aí nós temos, então, uma lei também da exponencial da prática, tá? Que é o tempo tn para executar uma tarefa da enésima tentativa, que aí isso aqui, na realidade, me retrata quando eu tenho, por exemplo, movimentos repetitivos, tá? É o tempo de execução por uma quantidade de tentativas, tá? Que também pode ser retratado, né? Eu consigo trazer a informação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. O fósforo, né? Uma caixinha de fósforos, ou até mesmo não fósforo, vai isqueiro, porque o isqueiro é algo que você tem que executar enésimas vezes, né? Para a ação do isqueiro, é só rodar o polegar na roldana, beleza. Mas essa roldana, essa ação, ela pode ser realizada em quantas tentativas, né? Qual que é o exponencial de execução dela, né? Você também consegue atribuir dentro de uma estimativa, quanto tempo leva para que cada ação, cada repetição, cada tentativa seja realizada, tá? É claro que em casos específicos, essa lei de Fichte, lei de exponencial de prática, são aplicadas para situações, às vezes, específicas, quando você quer identificar o tempo do ciclo daquela ação, tá? Bom, aqui nós temos, então, o princípio da incerteza, que também ocorre, tá? Faz parte lá desse modelo, tá? De processamento humano. É o tempo de decisão, tá? Então, quanto tempo você leva para tomar uma decisão, tá? E aí ele cita aqui que o tempo de decisão, T, ele aumenta com a incerteza. Então, por exemplo, sabe aquela situação em que você está na cozinha, o prato está caindo e o talher está caindo. Você pega quem, né? Os dois? Um está muito longe do outro, então você tem que escolher. E às vezes nessa incerteza você perde um tempo hábil de ação para uma das duas. E aí acaba perdendo as duas. Por isso que esse tempo de incerteza é incluído dentro desse modelo, tá? Porque justamente indexar que a incerteza ela também toma um tempo, né? Querendo ou não, é uma ação de pensar que te deixa indeciso, que leva, às vezes você tem, sei lá, meio segundo de indecisão, pronto, por causa de meio segundo de indecisão, você morreu, né? Aí toca aquela musiquinha dos caras do caixão, né? Bom, os caras... Referência boa essa. Bom, então, isso é exceder sobre o julgamento ou decisão a tomar, né? Que é relativamente à ação, tá? É a mesma coisa de falar assim, ó, você tá jogando futebol, você tá na frente do gol, né? Com a bola não tá no chão, não tá perto do teu pé, o cara chutou para você, né? Cobrou um escanteio, sei lá, você tá recebendo, ela tá na metade da ida. Você tem esse meio tempo antes dela chegar. É esse tempo de indecisão é que você acaba agregando uma ação. Se você falar assim, poxa, eu demorei demais para agir, eu já não consigo mais chutar, então eu vou ter que dar de barriga, né? Dar de joelhada, dar de coxa, não sei. De alguma forma, você vai ter que fazer a bola entrar no gol, né? Então, esse tempo de incerteza, né? Esse tempo de dúvida, justamente te adapta a outras variâncias, né? A outras ações. Porque se você não tivesse esse tempo de incerteza, né? Essa métrica, esse princípio, bom, você executaria o que realmente veio. Se o cara está cruzando lá para você na área, automaticamente você fala assim, vou de cabeça, quero fazer um gol de cabeça, eu vou de cabeça. Pô, mas essa bola veio tão baixa que você ia ter que comer a grama para a bola entrar. Aí você tem que mudar a estratégia, né? Você muda de acordo com a situação. Por isso que esse princípio, ele releva justamente as tentativas, né? E te agrega as possibilidades, tá? Então, ó, aqui ele fala assim, né? O tempo que faz referência, né? No caso,
a esse tempo de tomada de incerteza, né, de decisão, né, qual a decisão a ser tomada, ela nada mais é do que dentro do seu dentro da sua lógica de interação, uma certa velocidade, tá, com relação à ação, tá, vezes a entropia da teoria da informação, que é o que você sabe sobre o processamento que tem que ser realizado. Tá? Qual a informação que você precisa pré-carregar para executar? No caso daí do chute, lá do futebol, tal, do cruzamento, é bem simples. O meu tempo de incerteza aqui, ó, o tempo da minha incerteza nada mais é do que a velocidade que eu levaria para realizar a ação vezes a informação, ou seja, o passo de execução que eu tenho dentro da ação. Que no caso eu sei que eu tenho uma velocidade X de chute. Né? Eu não consigo, às vezes você perde a bola, né? Que aquele cara fala, putz, errou, ou o cara cruzou, mas não deu tempo de chegar. Por quê? Teve um cálculo errado. Né? Se você, em vez de ter ido de cabeça, tivesse ido com o pé, tinha feito o gol. Mas quis ir de cabeça, só que até você abaixar o corpo e cabecear, demora, leva mais tempo do que você dar um chute, né? Se você pensar, o músculo das coxas, principalmente do Roberto Carlos, aquela coxa do Roberto Carlos, né, aquela panturrilha do Roberto Carlos, aquele cara lá tinha uma velocidade top, hein? Não querendo falar nada, né? Não gosto dessas coisas de futebol, não sou. Não sei pegar de futebol, detalhes. Não gosto de detalhes, principalmente jogadores. Eu acho meio estranho, né? Mas aquele cara tinha uma virilha. Não, quer dizer, brincadeira. Só zoando. Mas, é claro que as informações que a gente tem mediante aos movimentos, a como vai acontecer, também influenciam, tá? Bom, aí a gente tem outras, né, a aplicação da lei de Hicke, né, mas isso não precisa se preocupar, que aí são as tentativas equiprováveis, tá? Mas não precisa se preocupar. Entendendo que o princípio da incerteza é justamente o tempo de tomada de decisão, né, que é aquela de julgamento, né, o tempo que você leva para determinar a sua ação, já é o suficiente. Aí nós temos o princípio da racionalidade, tá? Então, uma pessoa atua de forma a atingir seu objetivo através de ações racionais, né? Por exemplo, você sabe que não vou nem dizer a piscina está vazia. Você sabe que a piscina está vazia, mas só porque a piscina você vai pular de cabeça? Você vai mergulhar? É racional, né? Se está sem água, não é a mesma ação que se tivesse com água, né? Então, essa racionalidade está justamente incumbida na identificação e reconhecimento do que está sendo aplicado, tá? De você trazer a parte racional para dentro da problemática, né? Para dentro da ação, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas onde eu aplico isso na parte, por exemplo, IHM, né? Na parte de processamento humano vinculado a essa interação? Bom, se você falar assim para mim que sei lá, a Polycorte, né? Que é aquela máquina que tem o disco de corte que é para corta qualquer coisa. Por isso que é a Polycorte, porque corta tudo. Se você colocar, sei lá, um cano PVC, ele corta, uma madeira ele corta ferro, corta braço, corta tudo, né? É claro que dependendo, para o desenvolvimento dessa ferramenta, né, do disco de policorte, você teve que, né, implementar algumas racionalidades, como, por exemplo, como o disco, aliás, como é a dentição, né, a serrilha do disco, né? Aí você vai falar, pô, verdade, porque se for pensar bem, é uma policorte. Ela tem que misturar, querendo ou não, uma sequência de dentes, né? Dentro na sua, como fala, na lâmina, né? É uma lâmina serrilhada, mas na lâmina, que ela possa realizar todas essas execuções, para que realmente ela seja policorte, né? Ela possa cortar N coisas. Tá? Então, juntando essas informações, especificações de engenharia que gera a parte racional. Tá? Então, dada a estrutura de tarefas e seus inputs de informações, as entradas, tá, de informações e suas limitações de capacidade de processamento e conhecimento. Então, você junta dentro do princípio da racionalidade o quê? O objetivo, a execução da tarefa, os operadores, as entradas, o conhecimento, limite de processamento. Isso gera o comportamento. Tá? Isso gera a posição final do seu princípio. Tá? A soma desses conceitos
te dão, né, racionalidade, te dão algo já pronto em termos de pensamento, tá? Ó, pessoal, tá acabando, só vou até o P9, tá? Então, ó, o princípio do espaço do problema é você identificar, né, é a identificação da problemática, então a atividade racional em que as pessoas se envolvem para resolver um problema é descrito em termos. Então, por exemplo, né, se eu dou um exercício, é uma problemática. Então, você acaba aplicando esse princípio para gerar uma resolução dessa problemática. Tá? Se eu falar assim, ó, eu preciso, sei lá, eu vou te incumbir de desenvolver, de construir, você vai construir para mim, sei lá, uma casa de gato. Pô, você automaticamente identifica o problema, identifica, né, as principais características, né, dessa problemática e aplica elas, né? E aí, o que esse princípio agrega? A soma dos demais que você tem aqui em cima. Querendo ou não, você acaba agregando dentro dele todos os princípios anteriores. Então, ó, por exemplo, aqui ele fala assim, ó, dentro desses termos, né, dentro desse princípio, vão atribuir lá um conjunto de estados de conhecimento. Então, você tem que ter saber o conhecimento da ação, desde do start lá do ciclo cognitivo, tá? Então, automaticamente, quando você fala sobre conhecimento, né, sabedoria, cognição, isso reflete ao que você entende sobre esse processo, tá? Então, aquilo que você absorve, os operadores para mudar os estados, no caso, são os parâmetros que podem se alternar, então você tem que estar, né, a par dessas possibilidades, dessas variâncias e restrições na aplicação dos operadores, né? Por exemplo, em certos momentos, não dá para utilizar, por exemplo, a visão. Você não tem como, que nem o que eu fiz aqui. Eu escutei a moto passando, mas eu não vi, vamos supor, eu não vi a rua. Tudo bem que eu tenha o monitor aqui com a câmera, né, da rua, mas se eu não tivesse esse recurso, eu não teria um desses operadores não estaria ativo. Porém, não implicaria, por exemplo, na identificação, tá, da minha cognição perceptiva, que é uma moto. Tá? Dependendo do tempo que eu escuto essa moto, eu identifico até o ano, o peso, a placa, se tinha garupa ou não, né? Fazer uma de raio laser. Bom, e aí o conhecimento de controle para decidir quais operadores aplicar, que seria o princípio do tempo da incerteza, né? O princípio das variações do cognitivo, do tempo de resposta e assim por diante. Tá, pessoal? Então, querendo ou não, o princípio do espaço do problema é justamente a identificação correlacionada das informações que você já agregou lá no processamento cognitivo, no perceptivo, no motor e assim por diante. Tá? Em todos os pontos principais dentro desse processo de humanizar, né? Porque, querendo ou não, ó, quando a gente fala assim, ó, aqui em cima, que é o processamento humano, na realidade é um modelo que você utiliza em equipamentos, em computadores, em máquinas, que levam dentro deles a ideia do processamento humano, de como funciona a percepção humana para ser replicada, tá? Por isso que Card ele releva esse modelo para justamente identificar o funcionamento do pensamento humano, de como o processamento ele ocorre, tá, pessoal? Então, ó, eu vou finalizar no P9, então a gente finalizou no slide 7. Na próxima aula a gente vai falar sobre o modelo de Gomes, que é já uma coisa mais prática, tanto é que depois eu vou pedir para vocês fazerem uma parte prática aqui, tá? Então, para essa aula, no caso de interface, a gente para no slide 7, tá? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Minha parte não. Tá, Vai beleza. passar algum exercício? Então, a princípio, até hoje, não. Por quê? Deixa eu voltar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Alguns já tem na tela, mas vou mostrar aqui, ó. Os exercícios práticos vão estar a partir do modelo de Gomes, tá? Porque, ó, se você observar o modelo de Gomes, que é o KLM,
você vai aplicar as movimentações. Então, aí eu vou ter, vamos supor aqui o exemplo da telas, né, ó, de como funciona, o quanto tempo a pessoa tem que realizar, qual é o tempo que ela leva para realizar a ação, tá? Aqui não Então, tá aparecendo na tela. não? Deixa eu ver, peraí. Aqui tá normal. Aqui tá Mas aparecendo aqui também. aqui só tá tua cara. A minha cara? Então, pera lá, que eu vou compartilhar de novo. Ó, Ué, mas tava normal. e agora? Agora só tá só. Agora tá. foi. Ó, foi? Então, ó, aqui é só um exemplo, tá? Mas vocês vão identificar as ações e calcular, né? Você vai substituir as ações por valores de acordo com as regras, porque aqui ó, tem as heurísticas aqui ó, das regras, tá? E aplicando essas regras, você então calcula o KLM. Oh, Deus. Mas é simples, bem tranquilo, tá? Aí depois aqui no final, ó, tem, cadê as 8 regras? Aí eu trabalho. Aí tem esse trabalho aqui, mas não precisa se preocupar, não é para agora, tá? A gente vai finalizar esse slide para que vocês possam. Aí eu vou dar um tempo para vocês entregarem esse daqui, tá? Ah, certo. Ok. Falta abordar algumas coisas pra realmente começar ele, então. No Beleza. total são 20 slides, a gente está no 7. É que a gente, eu expliquei bem essa parte do processamento aqui do humano, porque todos os outros são baseados no CARD, tá? Então, o CARD é um dos pontos chaves. O Nielsen, Norman, Constantine e Schneiderman, eles se baseiam no modelo de processamento humano, tá? Para aplicar os seus princípios separadamente, né? Para identificar outras definições, tá? Mas a princípio é isso. E a gente vai debatendo, pessoal, tá? Então, Ok. não vou deixar exercício, né? Não vou sobrecarregar agora, mas na próxima aula, provavelmente a hora que a gente finalizar esse slide, já vou deixar pronto para que vocês entreguem aquele trabalhinho ali. Beleza? Ok. Tranquilo? Uhum. Então tá, pessoal, vou liberar vocês. Vou parar já de gravar aqui, porque não vai ter mais entrada de dados.